sejam todos e todas bem-vindos a este momento de reflexão da palavra. Hoje refletiremos sobre Marcos 12, 38 a 44. Esse texto fala de uma pobre viúva ofertando alguns centavos para o cofre do templo de Jerusalém. Digo primeiramente, não se trata de uma atitude de piedade de uma pobre viúva. É muito mais do que isso. Essa narrativa vem precedida do ensinamento de Jesus convocando seus seguidores a terem cuidado com os escribas, aqueles que cuidavam de interpretar o texto da lei de Deus para o povo. Eles se achavam, esses escribas, os tais, pois tinham o poder de interpretação e se julgavam seguidores da lei, puros e merecedores da retribuição de Deus. Eram doutores cheios de poder, de finas roupas, de glórias e de lugar de destaque na sociedade, exigidos por ele. A cena do Evangelho é a seguinte: Jesus estava sentado ao longe, olhando para uma viúva que fazia sua oferta no Templo de Jerusalém. Templo de Jerusalém, uma esplendorosa construção, que fora construída por Salomão, pelo rei Salomão, e reconstruída por Herodes, o Grande, para ser a morada de Deus na terra, no meio do seu povo, do povo da promessa. Para entender o sentido dessa cena, devo explicar que estar sentado é sinal de poder na linguagem bíblica. Isso ficou até hoje em nossas línguas. Por exemplo, na língua portuguesa, quando dizemos que uma pessoa, um professor, uma professora tem uma cadeira, uma cátedra na universidade, queremos dizer que ele é detentor do saber naquela área. Mas cadeira não é só para ensinar, é também sinal do poder do saber. Nessa mesma linha, nós chamamos de catedral a igreja principal de uma diocese, onde está o bispo que tem o poder de ensinar o Evangelho. Pois bem, o templo construído por Salomão quase 1000 anos antes de Jesus foi destruído e reconstruído por 3 vezes pelo povo judeu, até desaparecer finalmente entre os anos 67 e 70 depois de Cristo. Ainda temos parte de seu muro e alicerce em Jerusalém. Quem for a Jerusalém pode visitar o Muro das Lamentações e ver restos arqueológicos desse templo. Esse templo há muito havia deixado de ser a morada de Deus para ser o lugar de exploradores de pobres e viúvas. A rígida lei da oferta no templo para a reparação de pecados dividia o povo entre ricos e pobres. A oferta não podia ser pequena, mas quem não podia fazer isso sentia-se não recebedor da graça de Deus, da sua retribuição. Interessante. Qualquer semelhança com nossos dias é mera coincidência. Lembra o Evangelho também que Jesus entra, se você se lembra, aliás, do Evangelho que Jesus entra no pátio do templo expulsando os vendilhões, os vendedores, exploradores do templo, a casa de Deus? Isso porque no templo ele estava dividido. Lugar que podia estar somente as mulheres, lugar que podia estar os pagãos, aí ficavam vendendo as ofertas. Lugar somente do sumo sacerdote e lugar do sacerdote e do sumo sacerdote. Um detalhe na narrativa dos evangelhos em relação a esses templos é que o evangelho de João mostra Jesus indo 5 vezes ao templo, nos momentos das festas, e aí se revela. Claro que o evangelho de João é a revelação de Jesus nas grandes festas. Já nos evangelhos sinóticos parecidos, como no caso desse de Marcos e depois Lucas e Mateus, Jesus vai uma única vez ao templo, conforme esse relato que nós estamos refletindo. Jesus ali olhando, observando aquela cena, observa o contraste entre ricos e que ofertam grandes quantias e a pobre viúva que ofertou em reais, imagine, o que é equivalente somente a 60 centavos de real. Era muito pouco. E Jesus, a partir daí, ensina aos discípulos que aquela pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas vultuosas, pois ela deu de sua pobreza, ela deu tudo o que tinha
para sobreviver. Pois bem, com este ensinamento, com essa metáfora, isto é, esta comparação, Jesus estava denunciando o sistema explorador, iníquo do templo. Pensar que a atitude da pobre viúva é de piedade, de fé e de sacrifício é limitar a nossa interpretação ao modo de pensar dos escribas e fariseus, que achavam que aquela atitude da pobre viúva era maravilhosa, fazendo aquela oferta. Lembro que as viúvas naquele tempo não tinham como se defender do sistema que as marginalizava. Por isso, a denúncia dos profetas quase sempre era na defesa do órfão, do pobre e da viúva. Havia um sistema teocrático que explorava o povo em nome de Deus. Deus governa, Deus explora. Jesus denuncia os chefes religiosos do povo com estas doutrinas e práticas. Depois, continuando o Evangelho, de observar, denunciar e ensinar, finalizando o Evangelho, Jesus abandona o templo de Jerusalém. Ele vai embora e nem entra no templo. Para ele, o templo, a morada de Deus na terra, já estava destruída. Nem era mais necessário esperar algumas décadas para isso acontecer. O que, de fato, aconteceu décadas mais tarde. Atualizando este evangelho, quero ressaltar 2 pontos. Primeiro, a viúva deu de sua pobreza. A viúva deu de sua pobreza. O valor da sua doação está no amor de seu gesto. Ela talvez nem tinha consciência de que era explorada. Para nós, o que fica é o seu gesto de doar de si e não do que sobra, como faziam os ricos. O valor da doação não está nas coisas. Coisas passam e têm durabilidade vencida. O único amor que resiste é o que vem do coração. A doação sem interesse é sinal de eternidade para quem doa. O contrário é solidão, que vai com a efemeridade da oferta e do falso doador. Segundo ponto que ressalto. Dentre tantas lições que chegam para nós nesse tempo de pandemia, uma delas é que a estrutura de nossos templos atuais, vamos chamar assim, nossos governos, estrutura da vivência em sociedade, por que não dizer muitas igrejas, estão todos falidos. Precisamos nos reinventar no planeta Terra, ou morreremos todos naufragados por um velho Titanic, cheio de vírus devastadores. Roguemos a Deus que vele por nós e nos ajude a mudar o nosso modo de ser, menos doutores e mais pobres viúvas ricas em uma sociedade de homens e mulheres novos. Amém.